O que devemos fazer? Como nós devemos ser? Devemos ser hospitaleiros. Pedro continua aqui a lista. Em 1 Pedro 4,9 está escrito: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Olha, esse versículo para nós hoje, aqui, ele muitas vezes perde o sentido. Por quê? Porque muitas vezes não há necessidade. Nós não vivemos, nesse momento, uma necessidade de ser hospitaleiro. É claro que, se for necessário, nós temos que ser. Mas naquela época, isso aqui era uma regra, sabe? Porque acontecia demais, acontecia muito. Missionários pregando o evangelho, eles saíam sem dinheiro, eles saíam muitas vezes sem recurso algum, eles iam para outros lugares e lá eles precisavam encontrar um grupo de cristãos que cuidassem deles, sabe? Cristãos que suprissem a necessidade deles, tanto de pouso quanto de alimentação. Sabe, eles precisavam de cristãos que abrissem as portas de suas casas para que eles passassem dias, meses dentro da casa. Imagina um negócio desse. Para analisar. Uma outra coisa, muitos cristãos estavam fugindo para não morrerem. Perseguição. E como que eles iam achar, sabe, consolo, conforto, segurança? Como? Eles precisavam que outros cristãos abrissem as portas de suas casas para eles não morrerem. Então, a hospitalidade aqui era algo muito usado na época. Eu fico pensando, e se fosse hoje? Rapaz, eu fico pensando, é muito difícil, hein? Isso aqui é muito complicado, hein? No nosso contexto, nós temos que pensar umas 10 vezes em quem nós colocamos dentro de casa. Nós temos que saber, porque não é da mesma época. Naquela época, quem falava que era cristão mesmo. Hoje tem um monte de picareta. Hoje tem um monte de aproveitador. Hoje, isso aqui, se fosse escrito hoje, talvez nem estaria escrito. Talvez estaria assim: tome cuidado com os picaretas gospel, né, com os camaradas que estão viajando aí só para tomar dinheiro do povo. Ia ser diferente. Então, eu abriria e abro a porta da minha casa para receber um pregador que eu conheço, um irmão que eu conheço, mas eu não abro a porta da minha casa, a não ser que Deus fale comigo, para alguém que eu nunca vi, nunca conheço, e isso é perigoso. Então, eu e você devemos tomar cuidado. Por isso que nós temos que contextualizar a palavra. Porque tem coisas na Bíblia que era para a época. Hoje, nós temos um contexto diferente. Se você começar a abrir a porta da tua casa para todo mundo que se diz cristão, você corre um grande risco. Grande risco de ser roubado e até de ser sequestrado. Temos que tomar cuidado. Nem todo mundo que se diz cristão é de fato cristão. Mas eu e você, nós temos que ter no coração que nós devemos usar todos os nossos recursos para servir a Deus. Tudo. A nossa vida é do Senhor. O nosso dinheiro é do Senhor. Se Deus pedir para nós fazer isso, nós temos que fazer, obedecer a Deus. Porque Deus, Ele suprirá as necessidades. Então, esses irmãos dessa época, é algo glorioso eles terem feito isso. E por isso que Pedro diz assim, sede hospitaleiros sem reclamação. Não era para abrir a porta da casa e depois viver reclamando.